Bom, né, gente, a ideia dessa sequência de lives realizada pela Ampul é justamente a gente dialogar, né, um ano tão importante para Sergipe, esse ano, né, de emancipação, e a gente está trabalhando no sentido de vários diálogos em diversas linhas de pesquisa que possa falar um pouquinho de Sergipe. E hoje é o professor Marcos Vinícius Melo dos Anjos, né? Todos em Sergipe já conhecem a sua luta, aí com os livros didáticos, né? Com as suas edições, enfim. Mas é isso aí. Boa noite a todos e a todas. Né? Para a gente é um momento especial de discussão, de diálogo, né? Desse bate-papo descontraído. Se passar um pouquinho de uma hora, a gente, né, encerra o vídeo e retorna. Vai depender aí das nossas discussões, né? Das nossas falas. Então, professor Marcos Vinícius Melo dos Anjos. Eu fiquei procurando, durante um bom tempo, um tema, né, dentre tantos outros importantes que norteiam a história de Sergipe. E conversando com Joelma, tivemos a ideia, né, de convidá-lo para esse momento importante. O professor Marcos é historiador, né, natural de Aracaju, licenciado aí pela Universidade Federal de Sergipe, especialista em competências pedagógicas e docência universitária. Eu estou aqui com a colazinha. Também na formação de professores do ensino superior, novos cenários múltiplos linguagens, atualmente professor da rede, né, estadual de ensino, e um dos grandes escritores, né, do nosso estado, quando se fala em história de Sergipe. Por que isso é uma inquietação para mim, professor, como historiadora? Sim. Que já vem desde o meu ensino médio e passou pela minha graduação. Algumas lacunas, né, ficaram no meu entendimento em relação à história de Sergipe. Algumas invisibilidades, como a gente já conversou, Sim, né, sim. a importância do pertencimento, da identidade, da questão dos índios na história de Sergipe, dos negros, das mulheres que foram invisibilizadas, dos grandes heróis ou não, né, de algumas histórias meio que distorcidas, e a gente pode desconstruir nesse momento. Alguns pedagogos estão participando também, já estão entrando, e aí é importante, porque em algum momento, na sala de aula, a gente vai precisar falar da história de Sergipe. E nós temos poucos livros, poucos historiadores com esse interesse, é o que a gente percebe. E aí, professor, a fala é sua, fique à vontade, se apresente. Eu sou Luciana Dias Andrade, né? Sou historiadora, sou pesquisadora em gênero, relações étnico-raciais, cinema africano, muito interessada aí por uma pós, professor, em história de Sergipe também. A gente já tentou e nós não Já. conseguimos ainda. Sou pedagoga também, tá? Então, é muito importante esse momento nosso. E faço parte também aí da turma da Ampul Sergipe. E em breve nós temos aí, né, o nosso grande encontro. E vamos lá, professor, fique à vontade. Ok, Luciana. Primeiro, fico muito lisonjeado e agradecido a você, Joelma, né, que nós já estivemos juntos em uma instituição, né, em uma pós-graduação, a Ampul, por esse espaço. Eu acredito que a ideia do tema é extremamente pertinente, por vários motivos, né, todos esses que você elencou, porém a gente tem outras questões que é interessante que se fale também, como, por exemplo, nós temos o currículo de Sergipe, que ficou pronto, né? O currículo de Sergipe que traz competências que abordam sobre história, né? Sobre literatura, sobre geografia, sobre cultura. Nós temos também a Constituição de Sergipe, que também faz essa abordagem. Então, o tema é extremamente pertinente. Atualmente, eu estou na Secretaria de Educação desde 2015, à frente da coordenação do livro didático aqui. Então, dentro da Secretaria e fazendo em regime de colaboração, trabalhando também com as secretarias municipais, né, por conta do PNLD,
do Programa Nacional do Livro Didático. Então, o livro é uma coisa que está na minha vida desde de sempre, como diz o outro, né? Desde pequeno que eu gosto de livros. Então, e quando você me convidou para falar sobre essa temática, é uma temática muito, muito rica, uma temática muito cara, uma temática muito importante, e eu espero poder colaborar o máximo possível, trazendo algumas discussões que a gente já conversou anteriormente, algumas discussões que são pertinentes, não só... Foi bom você falar a presença de pedagogos, não só para nós, professores de história, nós que somos historiadores, mas também para os pedagogos que trabalham com os anos iniciais nas escolas. Então, existe uma lacuna, essa lacuna ela vem sendo preenchida esporadicamente, porém a gente precisa realmente trabalhar mais esse tema, e agora, com o currículo, que o currículo tem uma luz da BNCC, então acredito que é o momento de se falar grandemente sobre o ensino de história de Sergipe nas escolas, né? Na educação básica, né? Nos anos iniciais, nos anos finais, ensino médio, e isso nas redes, na rede estadual, na rede municipal e na rede privada de ensino. Então, acredito que vai ser muito positivo, pelo menos para mim, é muito bom poder estar colaborando. Então, professor, muito obrigada, e pode começar aí a sua explanação. Veja só, quando eu fui convidado, eu comecei a pensar, meu Deus, se eu estivesse assistindo, o que seria interessante para mim ouvir? Se eu estivesse assistindo, o que queria contribuir para mim dentro da área da educação, independente da minha formação, que nós temos pessoas, eu conheço pessoas que são da área de matemática, que são apaixonadas por história de Sergipe, né? Então, eu comecei a pensar dessa forma. Então, eu elaborei um roteiro para que a gente pudesse ter uma sequência didática da nossa fala. Então, a primeira coisa é dizer que é o seguinte: o ensino de história, no caso, a gente está pautando Sergipe, ele está totalmente atrelado a duas questões importantes, que é a questão da identidade, que é a questão do pertencimento. Então, a identidade é quando você consegue conhecer algo e se identifica com aquilo que você está conhecendo. Então, quando você não conhece, então o desconhecimento afasta, né, qualquer sentimento que você tenha sobre qualquer situação, qualquer contexto, um prédio público, um local histórico, um momento histórico, alguma coisa assim. Então, primeiro precisa que se tenha esse conhecimento. Trabalhar a história de Sergipe na educação básica é dar um bom alicerce para que a identidade e o pertencimento venha estar presente no futuro cidadão. Então, aquele estudante que começa nos anos iniciais e que chega no ensino superior, mesmo que não vá fazer um curso de história, é um cidadão nato ou naturalizado sergipano. É um cidadão que convive, e a gente precisa dar oportunidade para que se conheça essa história, se conheça esses fatos, e tem então fatos marcantes que são importantes que se diga. E aí eu comecei a pensar com relação à questão de livros. Eu separei aqui os meus e separei outros aqui, tem uma preciosidade que eu acredito que você vai gostar de ver, mas eu comecei a pensar a questão de livros. Quando se fala em história, ensino de história, ora, nós temos história geral, história do Brasil, né? Eu estou colocando da forma mais tradicional no corte. E hoje você já tem o trabalho da história integrada. Mas vamos pegar o corte da história do Brasil, né, e os livros que existem disponíveis. Aí estou falando de livros didáticos disponíveis para o ensino fundamental nos anos iniciais, ensino fundamental nos anos finais e o ensino médio. Quando a gente começa a fazer um estudo sobre esses livros, a gente começa a perceber que parece que Sergipe não tem história. Veja que curioso. Quando você pega um livro de ensino dos anos iniciais de história do Brasil, Sergipe não aparece em momento algum. É muita pretensão. Não, vamos devagar. Quando pega um livro dos anos finais, do sexto ou nono ano, não vai encontrar algo que faça menção a um momento histórico de Sergipe. É uma outra situação. E quando você vai para o ensino médio, se eu não me engano, só teve um livro que foi de Flávio de Campos, eu cheguei a conhecer esse autor,
que fez uma abordagem sobre Sergipe. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu vou citar alguns pequenos exemplos só para a gente ter uma ideia. Quando a gente começa a falar da Guerra de Canudos, que é um celeiro maravilhoso de estudo, né? Você tem grandes produções, a Universidade Federal de Sergipe tem um trabalho vasto, e começou lá com o professor Paulino, né? Na época que eu fui aluno dele, continuou com o Lindivaldo e com outros professores lá da UFS, né? Tem que ter cuidado, porque posso não falar o nome de alguns e magoar. Mas Canudos tem uma importância ímpar. E Sergipe está presente na Guerra de Canudos. Então, quando nós falamos que Canudos teve o último fogo, o último exército, a última batalha, essa última batalha precisou do segundo pelotão. Esse segundo pelotão, esse segundo destacamento, essa segunda coluna, como eles chamavam, eles vieram para Aracaju. Eles acamparam ali na Praça Fausto Cardoso, ficou parecendo um clima de guerra, e eles rumaram daqui de Aracaju para o sertão da Bahia para o combate. Nós tivemos sergipanos, canudenses e sergipanos combatendo. E aí você não vê, em momento algum, em qualquer livro de história do Brasil, que existiu essa segunda coluna que saiu de Aracaju para o quarto fogo, para o quarto combate. Isso aí é um exemplo. Vamos passar para um outro exemplo. Quando nós falamos sobre o movimento tenentista, né? Quando a década de 20 é uma década que tem muitos fatos históricos e culturais na história do Brasil, e a década de 20, lógico, a gente fala, né, da Revolução dos Tenentes. E se fala da Revolução dos Tenentes do 18 do Forte de Copacabana. Porém, nós tivemos duas revoluções tenentistas. Na verdade, uma, né, que foi em 24, onde se tomou o poder. Os tenentes, eles construíram trincheiras na Praia Formosa, ali perto do Yacht Club. Né? Começou no movimento no dia 13 de julho, aí a gente começa a pensar, peraí, nós temos um bairro chamado 13 de julho, então o movimento tenentista que começou no 13 de julho, que montou trincheiras, ficou um mês governando Sergipe, e aí você não tem um livro de história do Brasil que fale sobre o movimento tenentista sergipano. É como se não existisse, né? Fica inviabilizado. E o terceiro exemplo que eu quero passar, para a gente mergulhar mais ainda em Sergipe, é quando a gente começa a pensar no estopim da Segunda Guerra, da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Nós temos várias pesquisas feitas, Dilton tem um trabalho muito bom, a esposa dele, Andresa, e várias outras pessoas fizeram pesquisas nessa área. E o que é que ocorre? Os navios brasileiros foram torpedeados no litoral sergipano. Esses navios brasileiros, torpedeados pelo submarino alemão, né, que foi confirmado depois que foi um submarino alemão, esses navios teve mortos, feridos, quinquilharias de guerra, não foi um navio só. E o que é que ocorre? A sociedade aracajuana se manifesta. Nós temos manifestações dos estudantes do Ateneu, manifestações dos estudantes do Colégio Tobias Barreto, a casa do Nicola Mandarino foi invadida, onde hoje é a Cúria Metropolitana. Então você tem todo um movimento que acontece por conta do torpedeamento de navios aqui no litoral sergipano. E quando você vai para um livro de história do Brasil, diz que Getúlio Vargas, devido a torpedeamentos de navio brasileiro no Nordeste, aí eu fico perguntando, se o torpedeamento fosse em Pernambuco, se fosse na Bahia, citaria lá esse termo Nordeste. Nada contra Bahia, nada contra Pernambuco. É só para que a gente perceba que quando nós temos os historiadores do eixo Rio-São Paulo e por aí vai, que escrevem livros didáticos, eles não buscam, né, informações sobre acontecimentos locais. Então, quem estuda, e aí começa a explicar a sua angústia, que você colocou no início, que você passa pela escola, e nesse período que você passa pela escola, você não vê Sergipe. Então, a ideia que se tem é que alguns colegas que estudaram na década de 80, né, década de 90, e no início dos anos 2000, é como se não tivesse história de Sergipe. Não é de estranhar que a gente escuta muito algumas pessoas colocando o seguinte:
mas em Sergipe tem história? Então, é a primeira situação que eu quero colocar para a gente refletir, né? E aí vem outra coisa com relação aos livros de história de Sergipe. Gente, o primeiro livro foi de Felisbelo Freire, né? Em 1891. Esse Exatamente. livro está disponível em PDF. Se você vai no Google, Felisbelo Freire, esse livro está disponível em PDF. Não, então, mas a gente vai estudar. Não, mas é para a gente ter uma ideia de que se começou a pensar a história de Sergipe muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E aí eu comecei a ver com relação a essa questão da publicação. E eu trouxe aqui, só para mostrar assim de longe, Acrísio Torres, História de Sergipe, 1967, segunda edição. Né? Então, 67. Eu nasci um ano antes. Então, é importante que a gente comece a pensar o seguinte, mas peraí, tem publicações de Sergipe? Tem. Nós tivemos outras publicações. Eu vou mostrar só a capa de algumas, da professora Linaldo, da professora Terezinha, né? Foi uma publicação muito interessante para a gente. Aí aqui você já tem um outro contexto, né? Mas é importante que se tenha esse material. A professora Goretti, que é uma pedagoga que ousou e escreveu esse, que durante um tempo foi muito utilizado nas escolas Sim, particulares. Muito eu utilizado, lembro. pedagoga. Eu encontrei, tem até um fato curioso, a professora Goretti, que eu encontrei com ela determinada vez, e ela elogiei o trabalho, que é um trabalho realmente que era desbravando, porque não tinha livro didático. Tem muita produção acadêmica. A academia tem muita produção, isso é ótimo, isso é excelente. Porém, precisa transformar esse conteúdo acadêmico em um conteúdo didático. Né? É um desafio. E aí ela me convidou para escrever a segunda edição desse livro. Né? Eu disse, professora, me perdoe, eu não vou poder aceitar, mas eu já tenho uma parceria e nós já estamos escrevendo um outro sobre Sergipe. E só para complementar, mais recentemente, que eu não sei ainda se continua sendo publicado, da professora Lenaldo e da professora Glaci, né? A última informação que eu tive de um livreiro é que a gráfica parece que não ia publicar mais, alguma coisa assim, mas tem outros tantos. Então, o legal é assim, tem publicações, existem publicações sobre Sergipe. Essas publicações, elas não estão acontecendo. Mas é preciso que se tenha um trabalho na formação. Eu tenho uma angústia com relação à formação dos professores. Então, até pouco tempo, na universidade, você só tinha uma disciplina de História de Sergipe. Não tinha História de Sergipe 1 e 2. Né? Então, só tinha uma. Na formação dos pedagogos, que é outro que me chama muita atenção, e eu vou explicar por que chama atenção, quem ministra aula de História nos anos iniciais são os pedagogos. Dificilmente você vê um professor de História ministrando aula nos anos iniciais. Então, os pedagogos, eles trabalham com essa história, na história do Brasil. Só que tem um detalhe. No curso de pedagogia, ele dá não o conteúdo das disciplinas, ele dá a metodologia de ensino. Eu passei 15 anos em uma instituição trabalhando e formando pedagogos, passei outro tempo em uma outra instituição que trabalhava no final de semana também preparando pedagogos, e eu percebia isso. Então, tinha metodologia do ensino de matemática, não era o conteúdo de matemática, metodologia do ensino de ciências, de português, de geografia, e metodologia do ensino de história. Metodologia de ensino é uma coisa. O ensino da história, o conteúdo de história é outra. E eu comecei a perceber isso quando nós começamos a publicar livros, que eu vou contar já a minha saga das publicações. Quando nós começamos a publicar livros, alguns coordenadores de escola, né, que eram pedagogos, disseram o seguinte: professor, o livro é muito bom, a gente até gosta de ler, né, ajuda para que a gente tenha um conhecimento,
mas nossas professoras não conhecem, não tiveram a formação do conteúdo. Então, elas não se sentem seguras. Olha que situação, Luciana. Não, professoras e professores não se sentem seguros para dar aula de história de Sergipe nos anos iniciais. Geralmente, hoje, é quarto e quinto ano. Né? Quarto e quinto ano. Tá? Então, a gente começou a ter essa preocupação. E agora, deixa eu explicar por que eu falo muito a gente. Eu acredito que quando você trabalha coletivamente, você produz mais. Quando você trabalha sozinho, você produz, mas demora mais. Eu acredito muito na sinergia, na junção de forças. Né? Na pós-graduação que nós tivemos lá atrás, né, eu trabalhava muito em parceria com o João Boza, que estava aqui um dia desse também, né, fazendo uma live que eu assisti, que é um grande pesquisador, né, um excelente amigo também. Então, o que é que ocorre? Na época da universidade, tanto eu quanto o professor Antônio Vanderlei de Melo Correia, a gente se inquietava com conteúdos de Sergipe na escola. Nós começamos a ministrar aula logo cedo. Eu comecei a ministrar aula na escola particular, estava no 5º período do curso de História, né? E só se pedia alguma coisa de Sergipe em datas, como, por exemplo, 17 de março. Então, professor, vamos fazer um pequeno texto sobre a mudança da capital. Aí você preparava um texto de 2, 3 folhas. Não, professor, assim, 2, 3 parágrafos. A gente começa a sentir esse estranhamento. Então, depois de formado, tanto eu e Vanderlei, a gente começou a pesquisar. Nós recebemos, na época, um convite de uma editora para escrever um livro, isso no final da década de 90. Então, nós chamamos Luiz Fernando de Melo Correia, que é geógrafo. Nós fizemos uma pesquisa e resultou em um livro que era para ser História, Geografia e Cultura, né, naquela época. Quando nós terminamos, e essa pesquisa a gente não faz, essa produção não faz de uma hora para outra, nós duramos quase um ano fazendo levantamento de fontes, fazendo leitura, transformando livros sobre o tenentismo em um capítulo de uma forma didática, viajando o interior sergipano, fazendo fotografia, fazendo imagens, entrevistando pessoas. Então, no final de um ano, com muita luta, a gente conseguiu entregar o material. Qual foi nossa surpresa? A editora disse que estavam passando por um processo de mudança e não iriam fazer a publicação do livro regional, né? Pediu desculpas, agradeceu e tudo mais. Levamos para uma outra editora. Na outra editora, levou 6 meses para que eles analisassem. Veio uma pessoa de São Paulo e disse, olha, tira a parte de cultura que não nos interessa. Foi um choque para a gente. Mas, comercialmente, a gente vai dividir. Vai ser um livro de história e um de geografia. Então, separem o livro, façam as adequações. Ele deu algumas orientações com relação a isso. E aí nós nos debruçamos mais uma vez no livro, atualizamos as imagens, atualizamos os dados. Quando nós finalizamos isso, que entregamos a essa editora, aquela primeira editora fez a fusão com essa segunda. Aí desistiram de fazer publicação. Então, nós guardamos esse material. Guardamos o material no final da década de 90. Quando foi em 2003, a gente começou a se inquietar porque a Universidade Federal de Sergipe, e na verdade foi uma provocação. Eu tava olhando um material, depois eu vou publicar no Insta, eu vou publicar nas minhas redes. Nós fizemos uma comissão, nós criamos uma comissão, né, eu, Vanderlei, José Carlos Pessoa, né, Luiz, Maurício. Nós criamos uma comissão, a Comissão Pró-História de Sergipe. E essa comissão era para pedir que tivesse História de Sergipe nas escolas e chegamos aí na universidade também. Algum tempo depois, a universidade colocou, que eu acho que isso é um ganho, colocou no vestibular, que era no processo seletivo seriado, o PSS, colocou História de Sergipe. Quando eles colocaram História de Sergipe, então nós paramos, tá bom, tem História de Sergipe no vestibular. E o livro? E o livro? Né? Então, nós resolvemos fazer o seguinte, pegamos o material que nós tínhamos e fizemos uma adequação e publicamos esse aqui.
Eu acredito que algumas pessoas que estão aí tenham esse material, tenham esse livro, tenham estudado para esse livro até para concurso. Então, nós publicamos História de Sergipe para concursos e outros vestibulares. Nós publicamos de uma forma bem, né, miolo preto. Nós não tínhamos dinheiro para fazer uma publicação colorida. Nós publicamos em miolo preto. E nós conseguimos que muitas escolas particulares adotassem esse livro. E o legal é que a gente começou a perceber em conversas com estudantes, com professores, começou a perceber que os estudantes do ensino médio ficavam extremamente curiosos com Sergipe. Então, quando a gente conversou sobre essa temática, por que de ensino de história de Sergipe, né, na educação básica? Então, quando a gente fala do que é nosso, quando a gente explica o que é nosso, quando a gente contextualiza o que é nosso, né, há uma energia positiva. Eu percebo que os estudantes, a gente publicou esse, só para vocês terem uma ideia, em 2003. Esse foi em 2003, já estamos em 2020. Né? Então, a gente começou a perceber que tanto professores, quanto estudantes e pais dos alunos se manifestaram positivamente e começaram a perguntar: por que a gente não estudou a história de Sergipe antes? Então, essa pergunta, essa inquietação que você tem lá do início, a gente vem escutando muito dos pais e os depoimentos que a gente tem de muitos coordenadores de escola, diretores, pais e estudantes, é que o pai lê o livro primeiro que o filho. Então, ele compra antes das aulas. Ah, não, esse aqui eu vou ler primeiro, depois eu passo para você. Né? E eles leem primeiro. Então, como é que a gente começa a pensar nessa situação da publicação? E aí, de repente, alguns colegas estão aqui ouvindo e pensando nessa história de como publicar. Né? Você fez um trabalho, você fez uma pesquisa e você quer publicar. Ora, tem, lógico, a depender da relevância da sua pesquisa, você pode escrever, né, na editora da UFES. Mas aí tem um trâmite e tudo mais. Porém, eu sugeriria aos colegas escrevam mais sobre conteúdos nossos, e aí seriam conteúdos de história, de geografia, de cultura, conteúdos e que seriam livros paradidáticos, e sendo livros paradidáticos, nós teríamos uma gama maior, né, de penetração de conteúdos de Sergipe nas escolas. Né? E aí eu quero só citar a lei da Constituição, o artigo 215 do 8º princípio da educação, né, que ele fala justamente isso. Veja só, a Constituição de Sergipe, né, 1888, século passado, né, milênio passado, essa Constituição ela tem um capítulo, né, que coloca dessa forma bem claro, e parece que as escolas, que os governos, né, não conseguiram entender isso. Diz o seguinte, o 8º princípio da educação: nos programas e nas áreas de estudos das disciplinas de geografia, história e literatura, né, será obrigatória a inclusão de conteúdos específicos sobre Sergipe. Então, na verdade, eu não estou fazendo uma defesa somente de história. Então, você tem a literatura sergipana. Então, quando você vai, por exemplo, você tem sobrinhos, sobrinhas que estudam em escola, que passam um romance. Por que não é um romance de um literato sergipano? Qual é o literato sergipano que é lido nas nossas escolas? Né? Então, se a gente faz isso, pronto. A universidade, nessa época que exigiu História de Sergipe para o ensino médio, colocou como leitura os corumbas. Olha que genial. Olha que genial. Né? Colocou os corumbas. Mas aí é preciso que você tenha, mesmo com a legislação, com a Constituição dizendo, você precisa ter outros mecanismos de sensibilização. Às vezes, os colegas fazem bem assim: Marcos, mas a gente precisa conscientizar o povo. Não, na verdade, as pessoas sabem que é importante. A gente precisa sensibilizar. Né? Como é que esse conteúdo está sendo trabalhado?
O que é que fala de Sergipe na sua escola? Como é que você fez um comentário com relação aos índios, né? Então, como é que se trabalha os índios? Será que se trabalha somente no 19 de abril, daquela forma extremamente fora de nexo? Às vezes, eu vejo crianças com um cocá de cartolina, com uma pena somente lá atrás. Você faz isso, não é um cocá de índio, né, daqui da América do Sul. Aquelas pinturas de Comanche, de Apache, por que não é uma pintura do Tupinambá? Por que não é de um G? Né? Por que não é uma coisa mais nossa? Por que não é do Chocó, que está aí, que está presente, dos Cariri Chocós? Então, mas isso acontece quando as pessoas conhecem história. Isso. Então, há essa necessidade do conhecimento da história. Mas eu estava falando no desafio de publicação. Primeiro, é o seguinte, você tenha um material que você perceba que pode ser um paradidático ou um didático mesmo. Então, de repente, por exemplo, um pedagogo pode sentar com um historiador e escrever um livro de história de Sergipe para os anos iniciais. Por que não? Né? Hoje você tem no currículo indicações de competências desde a educação infantil. Então, se você for lá no currículo, você vai ter algumas situações, algumas competências que são elencadas com relação à cultura sergipana que está presente na educação infantil. Então, é preciso que a gente comece a estimular, a provocar. Quando a gente escreveu esse do ensino médio, né, os colegas do ensino fundamental começaram a cobrar. Ah, não, vocês escreveram para o ensino médio fundamental. Como é que o estudante passa pelo fundamental sem história de Sergipe? Então, mais uma vez, eu, o professor Vanderlei e o professor Luiz, a gente resolveu, então, começar a trabalhar de novo. Aí fizemos com a coordenação do professor Luiz Fernando, ele é o geógrafo, fizemos esse, Sergipe, nossa geografia, né? E fizemos esse, Sergipe, nossa história. Isso já em 2005. Ora, a notícia boa é que quando você faz um material desse, você vai divulgar, as pessoas gostam, as pessoas adotam. A notícia ruim é que dificilmente você tem apoio financeiro. Nós, em todos os livros que nós publicamos, nós não tivemos um patrocínio, nenhum apoio. Todos os livros foi iniciativa nossa. O que é que a gente fazia? Vendia capital de giro, investia em outro. Vendia capital de giro, investia em outro. Então, nós fizemos esses dois e percebemos naquela nossa angústia que cultura tinha ficado de fora. Logo cultura, Luciana. Cultura sergipana. Então, seu forte, isso. Então, em 2007, nós convidamos para trabalhar em parceria o professor Maurício da Conceição Neves, que além de ser jornalista, historiador, licenciado em História, e nós topamos um novo desafio, escrever cultura sergipana. Todos esses livros que eu estou mostrando aqui, as edições elas já estão esgotadas. Então, se alguém estiver pedindo por aí, tem edição esgotada. Nós fizemos esse de cá, Sergipe, Sociedade e Cultura, né? Que 20 capítulos só sobre cultura sergipana. E não estranhe também miolo preto, não dava para ser miolo colorido. Né? E todos os nossos livros, no final, a gente coloca a referência bibliográfica. Né? Da referência bibliográfica. Fizemos esse de cultura, mas a gente percebeu o seguinte, as escolas particulares, elas não adotavam cultura. Por incrível que pareça. Então, o ensino médio, o livro de ensino médio, enquanto teve história no vestibular, ela foi bem adotado. Depois, nossa história, nossa geografia também foi bem adotado. E a gente percebia que tinha uma reciprocidade, as pessoas queriam mais, mas o livro de cultura esbarrou em uma situação. Alguns diretores e coordenadores diziam o seguinte, é mais um livro para adotar, vai pesar, né, na lista dos pais. Então, eles não adotaram.
Mas eu vou avançar aqui só para poder voltar para as discussões mais amplas. Nós fizemos em 2011 a segunda edição, né, desse daqui, daquele 2003. E a novidade, Luciana, é o seguinte: esse ano nós teremos a terceira edição do História de Sergipe. Né? Nós estamos trabalhando, nós vamos publicar a terceira edição do História de Sergipe, desse daqui. Né? Fizemos depois, em 2011, juntamos o que a gente queria, fazer um livro com História, Geografia e Cultura. E fizemos esse aqui em 2011. Eu tenho ele, ganhei de presente. Pronto. Isso. E esse saiu colorido, né? 2011. Em 2014, nós fizemos a segunda edição dele, né? Em 2014. E quando nós íamos fazer a terceira edição, a gente resolveu parar porque a gente estava devendo um livro, que era o livro sobre Aracaju. A gente escreveu Sergipe, 2003. Então, nós resolvemos fazer um livro sobre Aracaju. Em 2018, lançamos esse aqui, História de Aracaju para Criança. Esse tem dado alguns feedback, alguns retornos interessantes, que aí volta para o nosso conteúdo. Esse livro ele é adotado em muitas escolas particulares, no 4º e no 5º ano. Muitas escolas particulares. Colégio público, até agora não. Mas escolas particulares foi adotado. Colégio público tem, às vezes, o diretor da escola compra alguns, bota na biblioteca, mas assim, não tem um contato direto ainda. Mas no colégio particular, a gente começa a perceber a emoção das crianças ao ler esse livro. Porque é um livro que nós colocamos de uma forma muito leve, né? Criamos uma história. Nesse livro a gente faz uma homenagem, e eu gostaria de dizer aqui, a professora Tetes Nunes. A professora Tetes Nunes, ela é homenageada nesse livro, porque o livro é uma professora de história que convida uma historiadora para falar com os estudantes sobre a mudança da capital. A historiadora a gente chama de Amália, mas é em homenagem a Tetes Nunes, né? E a gente até coloca no final a foto dela e a homenagem. E fizemos também a homenagem a Mário Cabral, né? Que é jornalista, e a gente coloca um personagem que é o vovô Ernesto, que é um jornalista aposentado que aparece. E esse vovô Ernesto passeia com as crianças em Aracaju. O que é que a gente percebe? Esses estudantes que leem o livro, eles vêm dizendo para a gente o seguinte: vocês falam da Atalaia, eu moro na Atalaia, eu gosto de lá, porque tem isso, tem isso, tem isso. Aí o outro faz: vocês falaram do Siqueira Campos, a escola aqui no Siqueira Campos, olha que coisa boa. Vocês falaram da praça, a praça está aqui na frente. Então, a gente percebe crianças dando depoimentos, né, de identidade, de pertencimento. Né? Eles se veem nesse livro. Então, esse de Aracaju, porque acaba sendo um livro que é uma ficção, né? Porém com personagens que vêm trazendo algumas questões assim, bem mais próximas da nossa história, baseado em fatos realmente, em fatos reais. E essa importância da história começa a ficar clara, né? Lógico que a gente sabia disso, que a gente vem trabalhando isso, que a gente pensa nessa situação, até porque a gente começou a escrever pensando nisso. Porém, quando a gente percebe um grupo de crianças com um livro na mão, e a gente diz: qual foi a parte que chamou mais atenção? Essa daqui que fala do mercado, que eu vou lá no sábado com minha mãe fazer feira. E quando eu passo por lá, a gente vê essa imagem, eu já disse: mãe, é aqui, está no livro. Então, eles trabalham um processo de identificação muito forte, e todos eles dizem: eu não sabia que Aracaju era tão bonita, e eu gosto muito dessa cidade, os depoimentos são fascinantes. Então a gente começa a pensar, qual é a função da história? Lógico, narrar acontecimentos antigos. Mas quando a gente narra acontecimentos antigos, a gente traz também um convite para que quem está lendo comece a se perceber nessa história. Começa a dizer assim: olha, meu avô, minha mãe, meu pai,
Isso aqui é meu, isso é próprio, isso me traz fortalecimento. Então, quando a gente percebe as crianças dando esse depoimento, a gente reforça mais ainda aquela situação de que é preciso que as escolas priorizem o ensino de história, de geografia, de literatura e de cultura sergipana. Graças a Deus, a equipe do currículo da Secretaria de Estado de Educação, uma equipe extremamente competente, fez um trabalho que traça competências e ensino de conteúdos por todas as disciplinas e por todas as séries. Veja que legal isso. Né? Então, um professor, eu dou aula no 6º ano, eu não sei o que ensinar sobre o conteúdo de Sergipe. É porque não leu ainda o currículo. Eu dou aula no 9º ano, mas o que é que eu posso fazer? Ele não olhou ainda o currículo. Eu sou da educação infantil, olhe o currículo. Então, o currículo de Sergipe, ele vem dar um sustentáculo, ele vem dar uma base muito boa para que a gente comece a pensar o seguinte, é preciso levar o conteúdo de Sergipe para a escola. Né? É preciso que se coloque esse conteúdo como um eixo e dali se transita as outras disciplinas. Que você pode fazer, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito que as pessoas, Marcos, isso é surreal. Não, não é surreal. Se você faz um projeto para que a turma vá fazer um estudo, uma pesquisa na feira. Uma feira livre, qualquer feira livre. Muito bem. O que é que pode estudar na feira? Bom, de imediato matemática, né? De imediato matemática. Até porque, de repente, vai encontrar uma pessoa com uma certa idade que vai dizer bem assim, bote meia libra. O que é meia libra? Tá? Outra coisa, português. De imediato, português. Né? Nós temos uma coisa fascinante em Sergipe. No Nordeste é assim, em Sergipe não é diferente. O regionalismo na fala. Então, você chega em algum lugar e a pessoa faz, fica aí tomando de conta. Fique tomando de conta. O que é ficar tomando de conta? Então, o português pode ser estudado. Porém, você pode estudar na feira história. Você pode estudar na feira história. Por exemplo, na feira você vai comprar batata doce, empim, macaxeira. Vamos lá. De onde vêm esses tubérculos? Quem era que utilizava? Né? De onde vem essa herança do cozimento de alguns alimentos? Né? Então, você tem a vertente de pegar, através dos alimentos que estão sendo vendidos na feira, ou ver a origem de onde vem. Vem o quê? Vem de um assentamento, vem de um local irrigado. Então, você tem um contexto histórico do momento, mas você tem referências do passado. Você tem referências do passado. Então, você tem uma feira livre, que você vai fazer uma visita com os estudantes, pedindo para que eles observem o máximo possível, que eles anotem o que eles acharem interessante, né? E que algumas outras situações já vá com as perguntas já prontas, mas deixem eles livres. E quando eles voltam, você pode transitar por qualquer lugar. Resultado, você está colocando em prática o currículo, está colocando em prática a BNCC, está colocando em prática conteúdos regionais. Então, é preciso ter essa disposição, né? Esse desafio, e trabalhar coletivamente. Né? Então, um projeto não pode ser um projeto só de um professor. Tem que ser um projeto de mais pessoas. Tem que ter um envolvimento. Você sabe, na instituição que eu trabalhava à noite, na faculdade, eu fiz o Café Cultural Nordestino. Sim. Café Cultural Nordestino. Nós tivemos 12 edições, né, do café, e era um momento de pesquisa e de produção acadêmica sobre algum aspecto cultural que voltava e a gente fazia um debate pleno e uma apresentação, né, no momento à noite, culminando com um jantar, que não era jantar, que era o café, que é coisa nossa. Porque na minha casa, minha mãe não chama para jantar. Minha mãe chama para tomar café à noite. Né? No sul, aqui o pessoal fala jantar. Então, até isso você começa a pensar. Num elemento cultural, você passa por um processo histórico. Então, a história e a cultura, a história cultural está aí. É
uma forma de você desenvolver um trabalho. Então, penso eu que a gente... vocês levantaram uma ideia muito boa, e aí eu já vou pedir autorização para depois baixar esse vídeo, que vai ficar aí no Insta, e colocar no meu canal e fazer mais divulgação também, né, e divulgar também, né, no Insta de vocês, né, da Ampu. Mas assim, é preciso que a gente comece a despertar diretores de escola, coordenadores de escola, secretários de educação, assessores, que a sergipanidade ela pode ser muito mais rica a partir do momento que a gente trabalha conteúdos locais. Né? E Sim. esse trabalho de conteúdos locais passa necessariamente por história. E eu acredito que a gente consegue desmembrar e fazer muita coisa boa. Professor, Só. interrompendo, para não perder o fio da meada, né? Como a gente Não, por fala. favor. Vou ver depois aqui alguns comentários, ver se tem alguns questionamentos, mas vamos lá. Quando o senhor fala que as escolas particulares já estão adquirindo, né, esses livros, está tendo uma boa aceitação, qual o entrave hoje para o governo do Estado? Eu sei que você faz parte de uma, né, de uma linha de estudo, né, do livro didático dentro do governo do Estado, dentro da SEDUC, mas qual o entrave ainda para que aquele aluno da periferia, né, para aquele professor que está ali no chão da sala de aula, como a gente diz, a aquisição desses livros? Qual é a dificuldade hoje? Pronto. No setor que eu estou, em 2017, nós fizemos uma compra de vários títulos sergipanos, Pena que o valor liberado, que foi liberado, foi um valor menor do que o que a gente pensava, e o quantitativo não foi o quantitativo que a gente gostaria. Mas as escolas, eles receberam. Agora, tem uma situação que eu tive uma reunião semana passada com um pessoal do FNDE, lá de Brasília, com o MEC, e eu fiz essa colocação. O FNDE, ele tem a questão dos livros didáticos e paradidáticos, que são colocados para que os professores escolham e que chegam nas escolas. Então, as secretarias, elas ficam muito reféns disso, desse livro que vem através do MEC, né? E são muitos livros. Mas a minha reivindicação nessa reunião que eu tive semana passada é que o FNDE precisava fazer editais locais. Não é edital regional, é um edital para o Nordeste. Né? Não é edital não é um para o Nordeste que a gente quer, porque nós temos várias realidades. Então, seria um edital por Estado. Faça um edital por Estado para que se inscreva, os autores possam escrever seus livros nesses editais, eles possam ser analisados, né, e ser adquiridos pelo FNDE e, consequentemente, aí sim, vem com um volume maior para as escolas. Mas tem essa situação que a gente tenta a todo custo, né, instigar o FNDE. Aqui é a questão do valor que é liberado mesmo para a compra de livros, porque é uma série, você sabe, você trabalha com serviço público, você sabe que tem uma série de demandas dentro das secretarias com relação a valores, e o livro, né, na hora que a gente consegue, geralmente o valor que sobra, o que tem disponível é um valor menor, porque tem a justificativa do livro que vem do MEC, do FNDE. Então, a gente precisa aumentar mais isso nas redes, né, públicas, tanto na Secretaria de Estado como nas secretarias municipais, né, o volume de compra, porque muitas vezes a compra é compra pequena, realmente, existe, mas é preciso que o FNDE pegue essa bandeira, e que existe essa bandeira. Eu venho participando de várias reuniões, todas as vezes eu levanto a mão para já sei, professor, vai falar dos livros exatamente, os livros regionais, na verdade, os livros locais. E aí seja de literatura, de história, de geografia, e chegue para os estudantes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Por Vou favor. ativar para ver se tem alguma pergunta. Mas, assim, eu acho que esse debate é super importante no sentido de que a gente precisa incentivar, né, esse tipo de ação
na luta aí sua, professor, e dos seus companheiros sobre a história de Sergipe. A impressão que a gente tem é que a gente sai até de um nível superior, né, de uma faculdade, e ainda sai com dúvidas, com lacunas, com questionamentos, com interrogações. É como se aquela história de Sergipe ela fosse apenas uma breve passada, né? Sem um conteúdo muito denso, como se fosse uma obrigação, né? Precisou-se de uma lei para que isso fosse, para que tivesse a sua aplicabilidade de fato, né? Aí você tem a lei da Constituição e a aplicabilidade, ela praticamente não existe. Né? Quem adota, adota pelo lado sensível. Quem adota, adota pelo lado sensível. Eu acho que daqui a pouquinho a gente termina, acho que eu só tenho 1 minuto e meio, alguma coisa. Mas, assim, fale um pouquinho agora dessa nova edição, né? Sim, sim. Nós fizemos uma publicação agora que está na Amazon, na loja Amazon, que é Emancipação Política de Sergipe. Só está em e-book. Nós fizemos a publicação, não tinha como fazer a publicação física, então, se você for lá na Amazon, a História Política de Emancipação Política de Sergipe, ele está lá. Mas a gente está trabalhando agora nessa terceira edição do livro História de Sergipe, né, da pré-história até a atualidade. Então, em breve, a gente vai estar lançando está disponível. A ideia é que saia em e-book, mas a gente quer lançar o livro físico também, porque nada melhor do que você folhear um livro. E nós teremos aí o nosso evento da ANPU, agora em novembro, professor Marcos. Gostaria que o senhor também participasse, estivesse conosco, né? Aí submetesse algum artigo, acho que da história de Sergipe, cabe lá, nos nossos temáticos, para que a gente tenha ainda mais visibilidade das nossas histórias, né? Histórias aqui do estado de Sergipe. Eu ainda acredito que o livro didático é uma grande força, né? É um grande insumo pedagógico em sala de aula. E a gente só tem, assim, a agradecer, né, a sua presença, a sua disponibilidade, a sua sensibilidade e a sua luta por um tema tão importante que passa, né, muitas vezes, assim, pela escola, as pessoas não percebem, não dão uma certa importância, né? Eu agradeço e aproveito para divulgar o Instagram do Sergipe Cultura, que é o nosso grupo de pesquisa, que a gente se intitulou Sergipe Cultura. Então, @Sergipe Cultura. Segue a gente está sempre postando algumas coisas com relação à história e à cultura sergipana. E muito obrigado pelo espaço. É fascinante poder falar sobre o ensino, é a questão da prática mesmo, não? Como a história pode chegar na escola e isso impactar, transformando pessoas, trazendo contribuição para a cidadania, o pertencimento e para a sergipanidade. Então, eu que fico muito feliz, Luciana, e agradeço a vocês todos da ANPU. Muito obrigado. Até para nós, professores de história, né? Que fica aquela coisa que a gente só vai pegar no livro de história, essa é a verdade, quando tem um concurso público, né? Então, tem isso. Público, todo mundo corre. Por isso que eu queria esse tema, que para mim é de grande relevância, é um tema simples, mas de grande relevância, e que a gente precisa realmente, né, se aprofundar aí na história de Sergipe, que está sempre em algum contexto nacional, mas que naquele momento é totalmente invisibilizado por quem escreveu, né, aquela história à luz daquela época, né? É verdade, é verdade. Conte conosco, Sergipe Cultura está à disposição sempre. Eu sei disso, fica com Deus, muito obrigada. Gostaria de agradecer a todos aí da ANPU, a quem participou, e vai estar lá disponível, né, esse vídeo, essa live, no site da ANPU. Tá bom, professor? Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Grande abraço a todos. Grande abraço Até também. a próxima. Amém. Todas as quintas nós temos live. Tchau, tchau. Um abraço. Com certeza. Tchau, tchau.